Edvarde, boa tarde. É um assunto que é debatido, parece que não sai do lugar aos olhos leigos. Como que está esta situação dentro do Congresso? Boa tarde, Fabélia. A satisfação falar com você e com os web espectadores do Sucesso no Campo. É sempre bom estar aqui e retomar essa nossa importante conversa sobre o marco temporal e tudo que envolve, né? Para quem não lembra, o marco temporal é aquela legislação, proposta de legislação, aquela ideia que foi derrubada pelo STF em setembro do ano passado, mas transformada em lei 14.701, em outubro de 2023, derrubada pelo Lula e depois retomada. Os parlamentares derrubaram os vetos do Lula e aí nós temos a lei 14.701. Criou-se uma comissão, né, essa lei foi contestada por diversas organizações indígenas, ONGs internacionais, é bom que se diga isso, né, ONGs internacionais patrocinando a legislação aqui no Brasil, fazendo uma verdadeira guerra de leis, a gente chama isso de lawfare, com advogados caríssimos, pagos por dinheiro internacional contra o povo brasileiro e promovendo essa legislação. E, enquanto isso, a descrição que você faz, Fabélia, é perfeita. Dá a impressão que não está acontecendo nada, mas está acontecendo muita coisa, sobretudo no campo, sobretudo no produtor rural lá no campo. É ele que mais sofre. E sofre o quê? Invasões indígenas. Eu sugeri 2 vídeos para a sua turma, nós vamos falar sobre ele daqui a pouco, né? Vamos mostrar essas invasões que acontecem em função dessa lentidão, dessa falta de critérios, dessa impressão que está tudo certo, que o governo vai arcar, né? Como nós falamos em programas anteriores, Fabélia, você deve lembrar disso. Até agora, né, a bancada do agro, os defensores do agro não apresentaram um único critério, uma única lógica para o que pode ser considerado certo e o que não pode ser considerado certo ou legítimo das reivindicações indígenas, ou seja, que reivindicações indígenas são corretas, adequadas e quais serão negadas porque não são legítimas. Até agora só se fala de indenização, de verba para produtor rural, a despeito, qualquer reivindicação indígena vão pagar, então vai haver dinheiro para indenizar os proprietários. Ora, essa lógica criou uma verdadeira corrida. O produtor está perdendo essa comissão aí, essa comissão de conciliação, ele já está perdendo? Claramente. Quando você chega num debate sem impor os seus critérios, sem impor condicionantes para que uma demarcação seja feita de forma clara, inequívoca, né, técnica, antropológica e, sobretudo, constitucional, quando você chega lá dizendo, não, se pagando bem, que mal tem, o produtor já perdeu, ele já está perdendo. Nós estamos muito mal representados nesta comissão, porque eu não concordo, não é possível que isso é o melhor que nós tínhamos a apresentar, não é possível, né, que essa comissão é o melhor que nós tínhamos a dizer lá, Fabélia. Seria mais ou menos dizer assim, não, mas você não vai perder nada não, a gente vai pagar a sua terra. Alto lá, eu não estou nem interessada em vender a minha terra. Exatamente. E essa deveria ser a lógica, a primeira fala, não estamos nem interessados em vender, quanto mais para pessoas que querem não produzir nada, ficar dependente do Estado brasileiro, destruir a capacidade produtiva. A gente vai pagar para eles fazerem isso, para que o produtor saia da sua terra e entregar para pessoas que não querem produzir. Alto lá. A resposta deveria ser alto lá. Assim não, calma lá, desse jeito não. Né? Então, é uma postura condenável. Vamos ouvir. Sim. Aqui a gente já está no ponto aqui, são as imagens da invasão onde os índios agrediram a Força Nacional. Então, vamos ver. Olha lá, você viu o jeito que eles estavam arrastando um cachorro? Se puderem aí voltar nessa imagem para mim, eu gostaria de saber se isso estivesse acontecendo. Olha lá, exatamente isso aí. Olha lá, vai arrastando um cachorro. Certamente esse animal é da propriedade. Aí, olha bem esta imagem. Imagine se isso estivesse acontecendo feito por um cidadão que não se diz indígena. Ali, pode
Você pode fazer os seus comentários aí, viu? Não, é assustador. O que nós estamos vendo é uma invasão de indivíduos autodeclarados indígenas, boa parte deles, se não a totalidade, boa parte deles vindo do Paraguai. Provavelmente são descendentes de indígenas no Paraguai, mas são mestiços, né? Tem uma mestiçagem, como aqui no Brasil também, não existe. É raríssimo ver indígenas que não tenham casado, né, com populações não indígenas, né? Ou seja, com negros, a gente pode chamar descendentes de portugueses, descendentes de europeus, que tenham feito uma sociedade mestiça. É o caso do Pará, é o caso da Amazônia inteira. Enfim, esses mestiços, dizendo-se índios brasileiros, né, autodeclarados indígenas, reivindicam terras aqui no Brasil. E para isso, invadem, não temem autoridade policial, roubam, né, tomam o fuzil, acabaram de tomar, não sei se essa imagem está disponível, a gente tem que avaliar, porque tem uma imagem deles fazendo um conflito fundiário, tomando o fuzil da Guarda Nacional, né? Esse evento aconteceu aí no começo de outubro, que foi um vídeo assustador, porque nós achávamos que pelo menos a Guarda Nacional ia colocar em ordem, ia botar ordem, né, na situação. Fabélia, ontem, um conselho chamado Conselho Nacional de Política Indigenista, CNPI, publicou uma carta pedindo para que o governo intensifique as demarcações, independente da Lei 14.701, desrespeitando a Lei 14.701, e que a Força Nacional cumpra com o seu dever institucional de defender as minorias étnicas do país. Espera lá, mas o que é isso? Ou seja, estão pedindo para que a Força Nacional defenda invasões, defenda invasores. É isso mesmo? Bom, então a Força Nacional vai ter que defender ladrões, que graças a Deus é uma minoria no país. Exatamente. Vai ter que ir. Invertido, é uma inversão de valores, Fabélia, assustadora. Na hora de um arrastão, a Força Nacional sai ali à frente para garantir que ninguém esconda o seu celular, que ninguém esteja armado, que está protegendo os ladrões. É uma minoria. É bem por aí que as coisas estão indo. A gente espera, o Estado brasileiro, ele, ao invés de se preparar para o pior e esperar que o pior fosse acontecer, ele estabeleceu regras tão frágeis, tão simples, que daí ele nem imaginava que o pior iria acontecer. E acontece todo dia, está acontecendo, e eles fingem que está tudo bem, que está tudo certo. Sofre o cidadão, sofre o proprietário rural, sofre o produtor que não consegue mais produzir, que não tem mais condições, não tem mais confiança, segurança jurídica, e ninguém resolve. Ou seja, o Brasil criou para si um problema insolúvel. Se derrubarem o marco temporal, se caiu, aliás, nem precisa derrubar, se continuar como está, em pouco tempo esse problema se tornará insolúvel para o Brasil, sobretudo aqui no oeste do Paraná, onde eu me encontro nesse exato momento. Eu passei uns dias em Guaíra, Terra Roxa, Palotina, conversando com prefeitos, conversando com vereadores, com lideranças de sindicato. Hoje estou em Cascavel, para nós criarmos aqui no oeste do Paraná uma força política, cidadã, uma força mista capaz de fazer frente a esses ingressos, a esse tipo de ameaça à nossa sociedade, que ameaça a região do oeste do Paraná. Pois aí, o vídeo agora está com o áudio ok, nós vamos assistir. Então, no STF, na 8ª reunião da Junta de Conciliação. Hoje acumulamos um total de 50 horas de discussão e hoje entramos em um ponto muito importante para o produtor. Eu sugeri que as indenizações aos proprietários rurais que sejam pagas desde que eles permaneçam na área até o final do processo demarcatório. O dinheiro estando na conta, ele deixa a sua propriedade em 15 dias. E foi colocada essa proposta em pauta, está sendo discutida. Na próxima segunda-feira estarei aqui de novo para continuar com essa discussão para que garanta ao produtor a indenização da terra nua e das benfeitorias e também o direito de propriedade até o final de todo o trâmite jurídico dessa questão. Edvard, a colocação, né, para não deixar aí a propriedade antes que haja o pagamento dessa indenização. Mas você não acha que 15 dias é muito pouco?
Fabélia, o que é isso? O que é isso que a gente acabou de ouvir do presidente da FamaSul? Ou seja, ele tem que deixar, ele está pedindo o mínimo, do mínimo, do mínimo. Não dá para saber se ele é mais aliado dos invasores indígenas ou da FUNAI. O que é isso? Não, porque assim, vamos considerar o ciclo da atividade. Exatamente. Porque, primeiro, eu tenho uma programação para um ano aqui. E Paraná também tem safra e segunda safra ali, a safra de inverno com trigo ou com aveia, com outros cultivos, que aqui o comum é soja e milho. E ainda tem, às vezes, uma colocação de um milheto, alguma coisa. Mas vamos pensar no básico, soja e milho. Então, quando ele planta a soja, não é só colher a soja que a terra está desocupada. Ele já comprou a semente de milho que vai colocar ali. Então, sim, pronto. Ele já tem um compromisso, então é um ano. Imagina um produtor de gado. Ele não está programando, o gado ele tem um ciclo maior. Como que ele vai deixar com 15 dias a sua propriedade? Imagina, ele faz a estação de monta, ele tem toda uma programação de cria, porque ali os animais, as vacas vão criar, ele já está com aquele ciclo programado, pastagem adequada, e aí, não, eu vou embora agora. Aí imagina a bagunça que vai virar o mercado, porque aí eu vou comprar a sua vaca, mas ó, rapaz, eu te dou tanto, porque em 15 dias você tem que desocupar. Fabélia, só negocia com o invasor quem está achando que já perdeu ou vai perder. Então é assustador ver, não é assim que se negocia. Né, o presidente da FamaSul, infelizmente, é um cidadão que eu respeito, é um cidadão que tem uma função importante, mas me parece, no mínimo, desinformado ou despreparado para fazer esse tipo de proposta. Como é que ele chega numa mesa de conciliação falando praticamente assim, não, olha, se pagar bem, pagando bem, tudo certo. Inclusive, o proprietário não vai ser retirado da propriedade até terminar. Que tipo ele deixa morrer? O cidadão, o presidente da FamaSul, está deixando as mínguas o proprietário rural só para ver. Imagina o desamparo, né? Não era isso que ele tinha que ter falado agora. O que ele tinha que ter falado é combatido as invasões ilegais, esse tipo de ação ilegítima do indigenismo, que vem para roubar, matar e destruir, matar gado, matar a produção. O que vai virar essa terra? Ele não demonstrou nenhuma preocupação com o produtor rural, nenhuma preocupação, nenhuma contestação moral. Veja, não é só a contestação econômica que você bem apresentou aí, Fabélia, é uma contestação à moralidade desse tipo de ação, porque o produtor rural que comprou essa terra, chegou lá 50, 70, 80 anos atrás, ele tinha certeza que iria, inclusive, estar produzindo, gerando emprego, também tentando essa questão econômica, o que vai ser feito dessa terra. Então, ele na verdade, está só entregando, não está defendendo em um único milímetro a capacidade produtiva do Brasil. Está dizendo, se quiserem pagar bem, pagando, está defendendo o quê? Quem que está defendendo? Não está defendendo nada nem ninguém, está longe de ser aquilo que nós esperávamos, de uma defesa técnica, de uma defesa potente, corajosa que ele deveria ter feito. Não fez, não faz, envergonha o produtor rural. Nós temos visto várias imagens dele, inclusive várias falas de outros produtores rurais envergonhados com ele, vídeos e áudios, inclusive textos dizendo, esse senhor deveria ter vergonha de ser o presidente da FamaSul. Eu não sei, eu até sugiro, inclusive, Fabélia, que você traga aqui no seu programa, para ele dar a ele o direito de resposta, mas eu gostaria de um debate com esse cidadão. O nome dele é Marcelo Bertoni. Fica aqui o convite para fazer uma conversa educada, respeitosa, claro, mas muito firme, dizendo que ele errou, que ele está errado, que é errada essa postura. Nós consideramos errados. E eu tenho certeza que a minha fala representa muito melhor o produtor rural, representa muito melhor os produtores do que a dele, que parece ser uma pessoa do campo que está desconectado. Ele só está demonstrando um desconhecimento e uma desconexão com o campo, Fabélia. Pelo menos essa é a minha opinião. Não sei o que você pensa sobre isso. O Senado precisa pautar essa PEC com rapidez? Urgentemente. Não tem nada mais urgente na pauta do Senado do que não a PEC 48. Veja, o senador da Bahia, senador Jacques Wagner, no início de agosto, né, quando iríamos iniciar mais esse semestre legislativo, a agenda legislativa,
já estava, a PEC 48 já estava na pauta do Senado. A PEC 48 é um projeto de emenda constitucional de autoria do senador Riran. O senador Riran é um médico lá de Roraima. O relator da PEC é o senador Espiridião Amin, um fantástico senador de Santa Catarina, ex-candidato à presidência da República, e tem feito um ótimo trabalho. A relatoria dele está muito bem fundamentada, muito consolidada, inclusive contando com a assessoria deste antropólogo que vos fala, também com relação ao marco temporal e os impactos do marco temporal aqui em Santa Catarina, né? Aqui no estado ao lado, vizinho de Santa Catarina. Então, Jacques Wagner, senador do PT, ex-governador da Bahia, entra na conversa no começo de agosto para suspender a tramitação da PEC 48, esperando que viesse alguma solução dessa comissão especial de estudos, né, da lei, da comissão de negociação da Lei 14.701, criada pelo nosso querido ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes. Na verdade, foi uma solução, a princípio, digamos assim, uma solução. Alguns aplaudiram, alguns acharam interessante, outros, como eu, só achavam que era uma solução protelatória, para fazer passar um tempo. Tudo bem, os indígenas logo perceberam que era só enrolação, que será só uma enrolação, saíram fora, porque eles estão muito mais preparados para a guerra do que o produtor rural. Eles se pintam para a guerra, cantam cânticos de guerra, né, fazem rituais de guerra, invadem propriedade, não são expulsos, não podem ser expulsos, são cidadãos de primeira classe, são defendidos e tal. O produtor rural fica lá, será que vai dar certo? Será? Meu irmão, chega. É hora de apertar o botão de pânico, Fabélia. Pânico, já aperta porque já deu, já está assustador, porque como estamos vendo, já vimos aí, os índios estão invadindo, o movimento indigenista está tocando fogo no campo. Né, tem um outro vídeo de um pequeno produtor rural da Bahia tendo que abandonar a sua propriedade. O vídeo que está viralizando nas redes sociais aí, dele dizendo: eu não acreditava. Infelizmente são milhões milhares de proprietários que falam: eu nunca acreditei que eu, produtor rural, estou aqui há 40 anos, terei a minha propriedade tomada por cidadão que está se dizendo indígena, com cocar na cabeça, tocando maracá, né, dançando danças aparentemente indígenas ou supostamente indígenas, tomando a minha terra. Ele, inclusive, esse cidadão baiano, não estava sendo desintrusado pela Força Nacional ou pela Polícia Federal, estava sendo simplesmente ameaçado por índios que chegaram na casa dele e falaram: você tem 48 horas para sair daqui, 48 horas para você arrumar as suas coisas e ir embora. O Senado da República tem responsabilidade direta sobre isso. É hora de pautar a PEC 48, é hora de botar um fim nessa bagunça e dizer: chega. Esse vídeo está aqui, a gente pode até colocar aqui. Se puderem colocar aí para a gente conversar um pouquinho sobre ele, a gente pode ir conversando enquanto vamos falando, porque o vídeo em si não é tão emocionante, o vídeo não tem nenhuma imagem de violência, mas vai colocando aí, porque é um cidadão... Vou começar daqui. Eu acho que hoje é 30 de outubro, um dos piores dias da minha vida. Nunca pensei com a idade que estou eu e meu irmão aqui, ó, e os outros 2 irmãos que não pôde vir, que já passam de 80 anos, pudesse estar saindo da minha roça para um monte de desocupados. Eu vim para esse assentamento porque o governo me trouxe, o INCRA me trouxe para aqui. Me assentou aqui, tem 40 anos quase que eu estou aqui nesse lote. Trabalhando, produzindo, criei meus filhos, eduquei meus filhos, combo dele até hoje. E amanhã, não sei como é que vai ser, porque eu não tenho mais onde morar, estou com um gado sem saber o que fazer, umas vaquinhas que eu tiro leite. Para mim, a maior tristeza do mundo é saber que alguém que não tem coração, tirar 4 pais de família com acima de 70 anos da sua roça e ele não poder fazer nada. E as pessoas com narrativa falando que nós estamos fazendo loteamento. Isso aqui é um loteamento? Isso aqui não é um loteamento. Isso aqui é uma roça que tem 5.000 pés de coco produzindo. Sim, plantada por essas mãos aqui. Olha essas mãos, minhas mãos aqui como é que é. Foi plantada por essas mãos esse pé de coco aqui. E portanto está aqui, ó, o meu repúdio, a minha indignação em ver isso acontecer
com a vida das pessoas. Isso é horrível. As autoridades precisariam tomar conta, tomar providência nesse assunto, porque o que está fazendo aqui em Cumuruxatiba, injustiça com mentira, porque é mentira, 90% do que se fala aqui é mentira. Então, baseado em um cajueiro que eu plantei e eu fui limpar para poder passar com o carro para o outro lado, aí falou que eu estou desmatando. É só vir lá olhar o que está acontecendo. Faz vergonha isso daqui, viu? Vergonha, para mim é uma vergonha. A fala desse cidadão, enquanto você falava, eu me concentrei na fala dele aqui, também fiquei ouvindo, embora estava com o áudio mais baixo. Ele ainda falando que são 4 pais de família, Pronto. acima de 60 anos, Pronto. que ele criou os filhos dele ali. Eu olho para essas pessoas, eu penso no meu pai. Meu pai foi para Rondônia naquele projeto do integrar para não entregar. Então, nós vivemos ali no sul de Rondônia. Meu pai hoje está com 82 anos. Olha isso. Se alguém chegasse para tomar a casa, que hoje meu pai não está na roça, como que fica o caráter, a moral, a integridade de um cidadão desse? Esse homem, a saúde dele nunca mais é a mesma. Nunca mais. Porque para ele é vergonhoso. Como que ele vai encarar a família e a sociedade dizendo que tomaram dele? Olha, senhores, me perdoem, tá aí, eu peço perdão para as vítimas que já passaram por isso. Sim. Mas eu comparo uma invasão a um estupro. Porque é uma invasão. Sem, sabe, é nojento. É sem pedir licença. Então eu peço perdão às vítimas de estupro, porque talvez eu esteja fazendo uma comparação vazia. Mas é que eu olho... Forte, muito forte. Eu olho isso como aquela questão de te avançar, de invadir você. Você sabe, você não tem noção ali do que pode acontecer. Porque se ele não sair, provavelmente vão tacar fogo na casa com ele dentro. É o que normalmente acontece. Ou então, eles lá na Bahia, eles se especializaram, né? Esses cidadãos que se autodeclaram, nem vou chamá-los de cidadãos, esses criminosos que se autodeclaram indígenas, criminosos, né? Eles se especializaram em práticas de terrorismo psicológico. Exatamente. Então, a pessoa não sai, 2 dias depois aparece o cachorro morto, aparece o gado dele morto. 2 dias depois pega fogo em toda a propriedade. Ou então um trator pega fogo. Dando tiro para o alto, Não tem pessoa não tem cidadão, produtor rural que suporte esse terrorismo psicológico. O Brasil está tomado por essas situações. Edvard, nosso tempo está esgotado. Esse assunto, enquanto ele não tiver resolvido em prol do produtor, nós não vamos parar. O Sucesso no Campo está sempre aberto e nós vamos continuar falando disso aqui. Um abraço para você, um bom final de semana. Para você também, faço questão de voltar aqui, continuando defendendo o produtor rural, o nosso Brasil que tanto produz. Um abraço, voltaremos.